Olá, futuros programadores de interface. Na aula passada, vocês concluíram o conhecimento de seletores. Nesta aula, vocês aprenderão sobre o efeito cascata. Mesmo numa folha de estilo simples, moderada, aqui como essa que nós criamos, é possível que duas ou mais regras selecionem o mesmo elemento. A CSS ela trata desses conflitos por meio do processo conhecido aqui como cascata. Então, deixa eu ser mais específico aqui para vocês. Eu poderia, eventualmente, criar um estilo para ser aplicado aqui no nosso parágrafo. Então, esse seletor está sendo aplicado aqui a todo o parágrafo e, eventualmente, nós poderíamos criar um outro seletor que seja aplicado ao parágrafo que está dentro de uma div. E aqui colocar uma outra cor nesse parágrafo. Agora percebam o seguinte, independente da ordem que eu coloque aqui essas regras, ele sempre vai pegar esta regra aqui de cima. Por algum motivo, o browser entendeu que esta regra é mais importante do que essa. E é exatamente o cálculo do que é mais importante é que se dá aqui no efeito cascata, né? Então, o que é considerado no efeito cascata? Quais são as folhas de estilo consideradas aqui no efeito cascata? Então, originalmente, nós temos três fontes distintas de folhas de estilo. Tá? Nós temos as folhas de estilo do autor, que é exatamente você, programador de interface, que está construindo esse CSS para aplicar a sua página. Nós temos as folhas de estilo do usuário, exatamente, do usuário. O usuário ele pode construir a sua própria folha de estilo e vincular ao browser. Cada browser tem uma forma diferente de vincular uma folha de estilo do usuário. E, por fim, nós temos a folha de estilo do próprio browser. Se nós removermos aqui o nosso estilo, nós vamos ver aqui o efeito aplicado da folha de estilo do browser. Então, nós temos essas três fontes distintas de folha de estilo. E como é que o efeito cascata organiza a ordem de aplicação dessas folhas de estilo? A cascata ela vai funcionar atribuindo uma importância a cada regra, como nós já vimos. Então, as folhas de estilo aqui do autor, elas são consideradas as mais importantes, seguidas pelas folhas de estilo do usuário e depois pelas folhas de estilo padrão aí, utilizada pelo navegador ou um outro leitor desse XHTML. Então, a ordem que ele utiliza é exatamente essa daqui. A menos importante é a folha de estilo do navegador. Depois, a segunda menos importante é a folha de estilo do usuário. A terceira folha de estilo a terceira folha de estilo mais importante é exatamente aqui a folha de estilo que você está construindo para o seu HTML, a folha de estilo do autor. E se dá nessa seguinte ordem. É mais importante um estilo inline, ou seja, que está sendo aplicado direto dentro de uma tag XHTML, do que, por exemplo, um estilo incorporado, que você está colocando lá na tag style do seu XHTML. E o menos importante aqui dessas folhas de estilo do autor são as folhas de estilo importadas, aquelas folhas de estilo como essa daqui, que nós criamos em um arquivo separado e importamos dentro do nosso arquivo XHTML. Tá? Por fim, as tags ou as regras CSS que tiverem com o atributo aqui important marcado, né, na sua declaração, vão ser consideradas mais importantes. Primeiro, aquelas escritas por você, autor, e segundo, aquelas regras marcadas como importante pelo usuário. Então, uma regra marcada como importante, ela tem precedência aqui sobre essas outras. Então, vamos dar um exemplo. Como é que eu marco, né, uma declaração como important? Eu venho aqui, vocês estão vendo aqui, né,
vamos aplicar aqui de volta esse estilo. Vocês estão vendo que ele acabou aplicando essa regra ao invés dessa regra aqui de baixo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou marcar essa regra aqui, que para ele foi considerada menos importante, como important. Vamos ver o que acontece agora. Quando eu atualizar, ele passou a adotar esta regra no meu código XHTML. Então, esta tag aqui, este valor important, associado aqui ao valor de uma declaração, ele confere a essa declaração um peso muito maior do que as outras especificidades aqui que a gente viu. Então, a ordem de marcação, a ordem de aplicação dos estilos, ou das minhas folhas de estilo, são essas aqui, como vocês viram. Da menos importante, a folha do navegador, até a mais importante, as folhas, né, que estão marcadas como important. Aliás, as declarações marcadas como important. Né? Em nível de folha, a folha do navegador, depois a folha do usuário e a folha do autor é a mais importante. Então, após ordenar as folhas de estilo nessa sequência que foi apresentada para vocês, será feita o cálculo da especificidade. O que é isso? As regras elas vão ser, então, ordenadas pelo grau de especificidade do seletor. As regras com os seletores mais específicos sobrescrevem aquelas com os menos específicos. Se duas regras tiverem o mesmo grau de especificidade, a última é que vai ser definida como precedente, ela vai ser definida como mais importante. Então, como é que a gente calcula essa especificidade? Para calcular o grau da especificidade de uma regra, a gente vai atribuir a cada tipo de seletor um valor numérico. Tá? A especificidade de uma regra ela vai ser calculada somando-se o valor de cada um dos seletores. Tá bom? Então, a especificidade de um seletor ela vai ser dividida aqui em 4 níveis constituintes. Níveis A, B, C e D. Então, o A ele vai se dar aqui calculando, aliás, não é nem calculando, seria o estilo inline. Então, para esse estilo, a gente confere aqui o valor 1. Né? O nível B seria o número total de seletores do tipo ID. Então, se eu tiver 2 seletores ID, eu colocaria o número 2 aqui, por exemplo. O nível C seria o número de classes, pseudoclasses ou atributos que existem aqui no meu seletor. Né? E o nível D, o número de elementos ou seletores do tipo elemento e seletores do tipo pseudoelementos. Tá? Como é que a gente calcula isso aqui? Vamos dar um exemplo mais prático. Imagine que eu tenho aqui uma regra P, né? Ou seja, essa regra P aqui vai ter qual peso? Né? Ela tem quantos elementos inline? No caso, se eu estiver aplicando isso numa folha de estilo. Nenhum. Né? Tem quantos elementos do tipo ID? Nenhum. Tem quantos elementos aqui do tipo classe? Nenhum. Tem quantos elementos aqui do tipo... Quantos seletores do tipo elemento? 1. Então, a especificidade aqui desta regra é 0001. Essa é a especificidade dele. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse aqui div P, então, a especificidade desse cara aqui seria quantos elementos do tipo inline? Nenhum. Né? Do tipo ID? Nenhum. Do tipo classe? Nenhum. E quantos do tipo elemento? 2. Então, a especificidade aqui é 2. Agora, imagine que a gente tivesse um outro aqui. P intro. Nesse caso, nós não temos também nenhum elemento do tipo inline, nenhum elemento do tipo ID, mas eu tenho um elemento do tipo classe. Olha aqui. Eu tenho uma classe aqui, intro. Então, teria uma classe aqui e
um elemento do tipo elemento, que é o P. Então, a minha especificidade aqui seria 11, ou seja, seria aqui maior do que todas essas outras aqui. Vamos colocar aqui. Essa aqui tem especificidade 1, essa aqui especificidade 2, e essa daqui especificidade 11, ou seja, o peso dessa aqui é muito maior. E se a gente tivesse aqui, por exemplo, um head, né? Imagina que ou topo aqui, menu. Imagina que a gente tivesse construído um menu dentro de uma div e colocamos a div com o ID, né, menu. E estamos criando essa regra aqui para aplicar nesse menu. Quantos estilos inline? Nenhum, né? Mas quantos estilos do tipo ID eu tenho? Tenho um. E não vou ter nenhum do tipo classe ou do tipo elemento, então 0 e 0. E aqui no caso, o meu seletor vai ter um peso aqui, uma especificidade de 100. E é assim que a gente calcula. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um estilo e aplicando o estilo ali diretamente, qual seria a especificidade de aplicação dessas regras aqui, né? Seria exatamente 1, porque é o estilo inline, e nenhum para os outros. Então, o nível desse daqui seria o nível, né, 1000. Então, é exatamente dessa forma que a gente calcula, né, a especificidade do seletor. Quanto maior a especificidade, né, mais certamente você terá aqui esse estilo aplicado. Agora, um último aspecto aqui a ser considerado com relação aqui ao efeito cascata. Aliás, o efeito cascata é isso, pessoal. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de explicar nessa aula, que é o efeito da herança. O que é herança? Né? Várias pessoas confundem aí a herança com cascata. Numa primeira vista, assim, elas duas até parecem ser a mesma coisa, parecem se relacionar. Mas, felizmente, a herança é muito mais simples da gente entender. Tá? Certas propriedades aqui, como cor ou tamanho de fonte, elas são herdadas pelos descendentes dos elementos aos quais esses estilos são aplicados. O que é, então, herança? Eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar aqui que body, ou P, H1, que o elemento P, o elemento H1, o elemento H2, enfim, esses elementos aqui, todos eles vão receber a cor preta, né? Então, tá aí. Todos esses elementos recebem a cor preta. Isso que é herança. Aliás, desculpa, pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós poderíamos estar agrupando aqui esses seletores, né? Colocar aqui um L, LI, enfim. A gente poderia criar um agrupamento de vários seletores aqui para poder receber esse estilo. Mas eu poderia simplesmente fazer o seguinte, falar que o body recebe a cor preta. O que isso significa? Significa que todos os outros elementos dentro da tag body vão acabar herdando essa mesma propriedade. Isso que é a herança. Então, nesta aula, vocês aprenderam um pouco sobre herança e sobre o efeito cascata. Até a próxima aula, pessoal!